Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui uma vez mais para mais uma pré-aula de Escola Bíblica na nossa série de estudos aqui semanal de Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho tem um objetivo de te auxiliar, ajudar você, te fornecer links aí abençoador para você engordar a sua sala de aula aí no próximo domingo. Deus muito abençoe a sua vida. E para você que está entrando agora, não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza e congregamos aqui na Assembleia de Deus na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Esta igreja ela é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção estadual aqui no Rio de Janeiro, CADERJ. Meus queridos amados, eu quero te pedir para você também que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aproveite e acione o sininho aí para que você não perca nenhum dos vídeos. Aí também te pedir, compartilhe esse trabalho, deixe o seu like e faça o seu comentário dentro do que você viu nesse vídeo. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós estamos com a proposta de transmitir aqui uma pré-aula da lição 8, que tem o título Avivamento Espiritual no Mundo. Está recheado de bênção e nós vamos tomar conhecimento de muitas coisas aqui importantíssimas que você pode soltar em pequenas porções aí para os seus alunos. Deus muito abençoe a sua casa, a sua família e todos os propósitos que você tem feito diante do Senhor. O nosso Deus, ele é abençoador e está tudo dentro daquela bênção que foi ministrada sobre o povo de Israel. Não somente se limitou ao povo de Israel, mas toda a nação, todo o povo em todo o tempo, lá em Deuteronômio capítulo 28, sobre a questão de obedecer à voz do Senhor Jesus. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se podiam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, verso 5. Inclusive, quero já deixar aqui para os nossos irmãos que a introdução, o primeiro tópico da nossa lição hoje vai falar sobre Ezequiel 37 e 47, isso dentro de um contexto, claro, nós sabemos, dentro de um contexto de Israel, mas esta profecia, ela tem o seu cumprimento pleno nos dias atuais, ou no tempo do milênio. Vamos lá, a nossa leitura bíblica em classe, claro, não vamos fazer aqui por questão de tempo, mas eu quero indicar, não deixe de ler, está lá em Ezequiel 37, versículo 7 ao 10, e o 47, versículos 1 ao 5, e depois o versículo 9. Amém? Então vamos para a nossa aula de hoje, tendo o seu pivô principal, que é despertamento. Esse é o eixo principal da aula de hoje, falando sobre o avivamento. Primeiro, nós vamos falar aqui do ponto 1, fala do avivamento no tempo de Ezequiel. Nós conhecemos a história até no trimestre passado, o trimestre de número 4 do ano passado, nós estudamos falando a respeito do livro de Ezequiel. E falamos muito a respeito do avivamento, trazendo aqui essas lições a partir do 37. Amém? Então nós vamos perceber aqui a calamidade e a restauração de Israel. Isso aconteceu porque nós conhecemos a história, o Senhor em forma de anjo ou numa visão, ele dá essa visão a Ezequiel, levando e colocando no meio de um vale de ossos, e ali depois de feito o exame óptico do que estava acontecendo, do que ele viu, então o Senhor pergunta a Ezequiel se poderia aquele vale de ossos secos voltarem a viver, aqueles ossos secos poderiam viver. Então Ezequiel sabiamente disse, Senhor, tu o sabes. E claro, ele disse, então profetiza. É interessante que essas duas fases de profecia, profetizar para que eles se tornassem a viver, eles tornaram-se corpo, e depois profetizar sobre o Espírito para que entrasse vida neles. É interessante que é dado o diagnóstico, é visto pelo Ezequiel.
Ezequiel viu que era impossível para ele, mas Deus sabia. Mas Deus transferiu novamente a responsabilidade para Ezequiel, porque essa questão de avivamento é necessário nós entrarmos com a nossa parte para Deus entrar com a parte dele. É como oferecer um sacrifício como Elias ofereceu lá no Monte Carmelo. Ele organizou o altar, ele preparou, consertou e Deus enviou o fogo. Consertar o altar é comigo e derramar o fogo é com Deus. Então é isso. Aquilo que é para nós fazermos, nós não temos que ficar falando para Deus fazer. Ó Senhor, vai lá e faz. Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, isso Deus já nos comissionou para isso, para fazermos. Então, o que é para nós fazermos, devemos fazer. E o que é para Deus fazer, não precisa nem lembrar Ele, que Ele sabe o que faz. Nós só temos que fazer a nossa parte. Amém? Então vamos lá. Um vale de ossos secos, é aquilo que nós vimos, e foi restaurado. E aqui no 47 fala o rio das águas purificadoras. Aqui nós temos uma promessa, uma profecia que vai desde a restauração de Israel, quando é tirado do cativeiro, que entrou pela Babilônia e saiu pelo Medo Persa. Nós sabemos da história, na época, por Neemias, Esdra e Zorobabel. Eles voltam para a sua pátria, claro, ainda debaixo da tutela do governo ou do império Medo-Persa. Mas eles voltaram para a sua terra, restaurando o culto, restaurando Jerusalém, trazendo um avivamento naquele tempo. E esta promessa, ela corresponde, percebam que começa com água pelos tornozelos, joelhos, lombos e até aonde não davam mais para atravessar, somente a nado. E nós temos percebido, né, que no detalhe, no estudo, na hermenêutica da palavra, nós percebemos aqui que esse fluir da água que aumentava em altura e em largura estava falando do crescimento da obra do Espírito, a intensidade da obra do Espírito Santo, esse avivamento chegando por onde o Espírito Santo o levava. E nós temos percebido também que por onde esta água passava, este rio sarava. Mas primeiro nós precisamos entender uma coisa. O primeiro objetivo aqui do avivamento é avivar pessoas. Então o primeiro impacto vai impactar primeiro as pessoas, transformando as vidas dessas pessoas, e depois isso continua operando. É interessante, meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui. O avivamento de Deus na nossa vida, o avivamento do Espírito Santo, ele vai impactar primeiro os corações das pessoas, transformando essas pessoas, dando uma nova filosofia de vida a essas pessoas, proporcionando todas as condições de mudança, de transformação na vida das pessoas, e também depois vai impactar tanto a área econômica como política também. Então nós vamos perceber, primeiro o indivíduo é transformado, e por causa da transformação do indivíduo, que é uma nova visão, uma metanoia, a mente da pessoa é transformada, então também vai ser transformado o lugar, o cenário é mudado, passa a entrar vida onde não tinha vida, passa a ter prosperidade onde não tinha prosperidade. Foi isso que o profeta profetizou aqui dentro da visão que o Senhor deu a ele. Então, amados, esse fogo do Espírito, esse avivamento no coração de cada um de nós, é semelhante a você ter um contato com a energia. A energia mecânica, ela enchendo, a energia, né, mecânica, vou usar aqui mecânica, pode ser qualquer uma outra, mas é mecânica, enchendo a nossa vida, não para dar choque, você está entendendo? Muitas pessoas entendem que o Pentecoste, esse avivamento, é um choque em que as pessoas ficam assim. Mas esse não é o propósito de Deus. Não é dar choque, mas é recarregar. Recarregar. É como você conectar um aparelho desse aqui, ó. Conectar um aparelho desse aqui no telefone. Tá? Ele não vai dar um choque no telefone, ele vai recarregar a bateria. Para quê? Para que o telefone funcione. Se é para uma luz, ele vai dar luz. Então na nossa vida é para que esta energia, esse poder que vem nos encher, o Espírito Santo, é para dar luz, é para exalar luz, claridade, para que se descubra no pecador o pecado e ele se arrependa, e após o arrependimento venha a salvação da parte do Senhor na vida desta pessoa. Esse é o propósito, não é para criar espetáculo, cenário, para exaltar homem, não, só somos apenas ferramentas nesta terra. Se assim,
por muito tempo, se nós assim permitirmos, né? Se a gente usurpar a glória que é de Deus, então isso será temporário. Isso é interessante ver. Aqui o segundo ponto fala os grandes avivamentos no mundo. Então nós temos aqui um avivamento no tempo de Ezequiel, ou seja, profetizado por Ezequiel, aconteceu na volta do cativeiro, e temos um avivamento na volta deles para a sua terra. Então temos avivamento bíblico, temos avivamento que aconteceu nos tempos bíblicos, também no Novo Testamento, e aqui também em volta do mundo, historicamente os acontecimentos após a igreja passar por sérios problemas. Nós tivemos a época de Jesus ensinando os discípulos o caminho, o que deveriam fazer. Eles recebem o poder do Espírito Santo, aquilo que nós estudamos na lição passada. E nas lições passadas, esta passada, agora a 7, falando sobre o poder do Espírito Santo na vida de Estevão, que é uma coisa gloriosa. Então todo esse histórico bíblico nós temos percebido o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, deixando eles totalmente dinamizado no Espírito para a obra do Senhor crescer. Agora nós temos aqui um avivamento depois que a igreja passa por uma crise muito grande. A igreja passa aí por uma decadência onde a política, né, o Império Romano se envolve, entra e domina, criando uma união, uma religião única que fosse adaptado para o judeu, para os cristãos, para os gentios. E de lá foi afrouxando algumas coisas, e de lá nós entendemos que desencadeou na era medieval, na era papal. O que é que acontece? Tudo isso que nós vimos que foi necessário Deus levantar alguém para, ou umas pessoas, várias pessoas, para trazer a reforma protestante. E nós vamos perceber aqui, ó, esse avivamento na Alemanha, aí por volta de 1722, Zinzendorf liderou um movimento. Esse Zinzendorf era alguém que tinha poder, que tinha autoridade. Ele liderou dando condições a um grupo de homens que são conhecidos hoje na história relevante, numa história relevante, a história de missão dos moravianos. Os moravianos fizeram uma história tão linda de missão, meus amados, que até hoje isso impacta o nosso coração de uma forma que nós nos sentimos envergonhados pelas poucas coisinhas que fazemos, tendo condições de fazermos mais. Você vai ouvir um ruidinho, chuva, está chovendo aqui. Nós temos aí uma relevância muito grande nesse grupo de moravianos aqui, quando 2 deles ficaram sabendo que tinham uns escravos, principalmente os escravos do continente africano, trabalhando numa mina, e aquelas pessoas escravas jogadas naquela mina, eles não poderiam jamais voltar, eles não voltariam, caiu dentro daquela mina, já era, eles morreriam ali. E uma vez 2 desses missionários moravianos, 2 jovens, foram pedir ao governo para entrar, aquele responsável pela mina, para entrar para evangelizar. Mas ele já tinha baixado uma lei lá dentro que nenhum padre, nenhum pastor, nenhum religioso entraria para ministrar a respeito de coisa que para ele achava tão inútil. Então esses 2 homens resolveram a se vender como escravos. E no dia que eles partiram, pegando uma embarcação de mar adentro, alguém na beirada do mar dizia: por que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Vocês estão se matando, qual o motivo pelo qual vocês estão fazendo isso? E todos eles calados, os 2 entraram dentro do barco e saíram navegando. E quando chegou numa certa distância, que ainda dava para ouvir a voz deles, um gritou em alta voz e disse: Cristo Jesus morreu por mim, importa que eu também morra pela sua obra. E ali todos foram comovidos, impactados os seus corações com as palavras daquele jovem. E temos visto também que houve uma grande relevância aqui na Inglaterra através dos irmãos Wesley, John Wesley e também Charles Wesley, George Whitefield. Esses homens impactaram a Europa na época, né, com a mensagem do Evangelho, criando
estabelecendo uma organização missionária que impactou o mundo inteiro por causa da história desses homens. Homens que se entregaram plenamente ao Senhor. O Senhor avivou seus corações, impactando, como aqui antes eu já disse, que o Espírito Santo impacta primeiro o indivíduo e através do indivíduo vai transformar o lugar. Isso, meus amados, está lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a minha voz. Aí diz assim, colocares o seu coração a obedecer tudo aquilo que está escrito, então bendito serás. Ou seja, o indivíduo é abençoado, é transformado, ele entra dentro de uma forma, ou dentro de uma forma estabelecida por Deus, nos parâmetros de Deus, e ali ele é abençoado, e tudo aquilo que ele for, onde ele levar a palavra, onde ele influenciar, automaticamente também vai ser abençoado, vai prosperar em tudo. Aí, bendito sereis na terra, bendito sereis no campo, bendito serás aonde for o teu boi, a tua amassadeira, a tua plantação. Bendito serás ao entrares e também ao saíres. Ou seja, tu serás abençoado. Esse princípio nunca caducou. Isso foi falado para os israelitas, os judeus, e também vale para nós nos dias de hoje, porque princípios não caducam. Princípios é como coluna de um prédio. Se você tirar, o prédio cai. Então é isso aí, vale também para nós nos dias de hoje. A nação, ou seja, o continente europeu foi impactado com a mensagem do Evangelho. Nós temos aqui também, no país de Gales, esse Evan Roberts, Evan Roberts. Esse garoto tinha apenas 13 anos de idade. Não estamos falando aqui de uma pessoa madura de idade, não, estamos falando de um garoto de 13 anos de idade. Ele um dia de domingo teve uma visão, uma revelação na igreja, que o Senhor queria avivar o povo. Então ele reúne um grupo de jovens da mesma faixa etária de idade dele e entrega a revelação, a mensagem do Senhor. O Senhor quer trazer um grande avivamento para a igreja nesse tempo aqui no país de Gales. Mas há uma condição que as pessoas deixem o pecado, que as pessoas deixem essa mornidão, esse desejo, esse apego ao pecado, porque o Senhor tem avivamento para esse povo. E a partir desse garoto, houve um grande avivamento naquele país de Gales. Coisa maravilhosa, amados, o que as pessoas fazem, né? Esse avivamento, a partir dali também, foi influenciado também ao Finney. Finney também foi abençoado com esse poder, com esse avivamento, né? Nos Estados Unidos. Ele foi agraciado, sempre um avivamento que veio por um indivíduo, por uma pessoa, influencia outro. E ali passa de povos a povos, de continente ao continente. Nós estamos falando da Europa, Alemanha, Inglaterra. Agora chega a América do Norte, né? Chega a América do Norte. Aí tem aqui Carlos Finney, esse movimento que mudou, trouxe algo muito lindo. Depois, as raízes do avivamento pentecostal. Esse Charles Fox Parham, ele criou aqui o movimento de fé apostólica. Esse movimento de fé apostólica teve essa influência na área de missão. E foi dessa missão que veio o avivamento no coração também de William Joseph Seymour. Esse homem, filho de escravo africano, esse homem tem uma grande experiência com esse avivamento. E ele, nos Estados Unidos, ele faz algo maravilhoso. Esse homem traz algo maravilhoso para os Estados Unidos. E ele tem em sua experiência uma ministração, um culto, uma reunião avivada com a presença de Deus,
Amados, que o prédio não comportou a quantidade de pessoas. E ele tinha uma visão ainda de crescimento. Se o prédio não comporta, vamos à procura de um lugar maior. E ele ficou orando e à procura de um lugar mais amplo para as suas reuniões. Porque o povo avivou, o povo estavam avivados. A presença do Senhor é notória naquele lugar. Então, aí ele ouve falar que há um grande salão abandonado, um galpão, na rua Azusa. E ele se transporta para lá. E foi lá na rua Azusa que esse movimento que chegou ao Brasil foi tão grande, irmãos, que dizem que num certo dia de reunião, aonde uma irmã foi tomada pelo Espírito Santo, nunca tinha tido experiência com instrumento, tocou um piano divinamente. Uma criança foi tomada pelo Espírito Santo e começou a profetizar. O poder do Espírito Santo, diz a história, que era tão grande que impactava pessoas a 2, 3 quarteirões de distância. As pessoas eram impactadas com o poder do Espírito Santo. Isso não aconteceu simplesmente porque alguém marcou uma mini vigília, porque alguém marcou um culto do avivamento. Não, avivamento não vem por isso. Nós estamos querendo mexer com a inteligência de quem tem inteligência. Isso é uma ofensa à inteligência de alguém que tem o entendimento a respeito do poder de Deus. Deus não se compra. Deus, a gente se humilha e diante dele nós nos humilhando, apresentando as nossas miserabilidades e se convertendo, se arrependendo dos nossos pecados, orando, buscando a face do Senhor, pedindo a misericórdia de Deus, assim acontecerá e virá o avivamento. Mas trazer um culto de movimento para provocar um avivamento, meus amados, esqueça isso. Isso não é avivamento, isso é choque. De acordo com aquilo que eu já falei anteriormente, isso é choque. O Senhor não quer te chocar, o Senhor quer te encher. Aleluia. Os avivamentos mudam a história. Primeiro muda a vida do indivíduo. O avivamento é para mudar a situação da pessoa. Veja o que aconteceu na vida de Pedro, o covarde. Uma pessoa que a sua personalidade oscilava antes da experiência do Pentecoste. Após ser batizado no Espírito Santo, recebeu o poder do alto. Pedro agora segue direto, ele é reto, ele corta reto, papo reto. Ele agora não tem oscilação, é um homem usado por Deus, cheio do Espírito, um homem agora sem esta bravura adâmica, mas uma bravura espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mudou o indivíduo e depois mudou o cenário. Esses avivamentos trouxeram como uma grande experiência que temos por testemunho nas Ilhas Fídjis, onde cada pastor, cada líder de igreja tinha o seu ministério como o seu castelo. É o meu castelo, é o meu governo. E de repente naquelas ilhas até os peixes se afastaram, a terra se tornou infrutífera. Então um deles, despertado em oração, buscou a união de todos eles para orarem junto. Você acha que Deus não quer trazer um avivamento no Brasil? Deus quer trazer um avivamento no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, mas esse avivamento não chegará plenamente se nós continuarmos defendendo o nosso ministério e não a causa do reino. Pode ter certeza que esse avivamento nunca vai acontecer. Vai acontecer lampejos pela misericórdia de Deus para que a igreja se mantenha de pé, mas eficaz, relevante, somente na base da união, caindo o orgulho, caindo todo o preconceito e esta coisa também de vaidade. Caindo tudo isso por terra, colocando o reino acima de tudo, o avivamento virá. E isso transformará o lugar. Primeiro impacto é na vida da pessoa e depois no lugar, tanto na área econômica também como na área política, porque Deus tem o interesse de colocar alguém para administrar, para governar, que seja dentro dos padrões
dele, da vontade dele, e não um sorrateiro, não alguém que queira maltratar o seu povo, esquecendo da sua função, começa a maltratar. Meus queridos, isso é a porção da lição de número 8, que tem o título, o avivamento no mundo, o avivamento do Espírito Santo no mundo. Essa é a porção. Obrigado por ficar conosco até agora, faça bem proveito desta aula e Deus muito abençoe a sua vida, a sua casa, e até a próxima aula, assim querendo Deus. Até a próxima.